Bom dia, povo lindo! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Lê. Peguem as suas xícaras, quem estiver aqui assistindo, vai falando um oi. Quem estiver dirigindo, não olha para mim, apenas escute. E vamos convidando mais gente, vai nessa pipinha que tem ali, ó, essa flechinha, e convide quem você acredita que vai gostar, que vai aproveitar, que vai ser útil o nosso Café com Lê, que vai falar sobre os estragos, os prejuízos que muitas vezes a gente tem quando a gente abre a nossa boca e diz coisas, às vezes até certas, mas no momento errado, da forma errada. Mais importante do que falar, mais importante do que o que eu vou dizer é prestar atenção no como eu vou dizer. Bom, deixa eu falar um oi aqui, bom dia com a Igro. Gente, eu tô sem óculos, não enxergo nada. Bom dia, seja bem-vindo. Vão se identificando, que aí eu falo, ó, é de lá que eu te conheço, enfim. Patrícia, muito bom dia. O Nilson, o som tá bom? Tá aí, seja bem-vinda. Gente, se eu coloco óculos, fica tem uma luzinha aqui, fica um reflexo, por isso que eu tiro o óculos e às vezes eu não enxergo direito o que tá aqui. Cadê meu óculos? Depois vou pegar aqui por perto. Bom dia, Nando, seja bem-vindo. Gente, vamos chegando. Aqui é o Luiz Gustavo da San Pietro. Ô, Luiz Gustavo, seja bem-vindo. Estive na San Pietro nesse sábado fazendo uma palestra sobre comprometimento. O que eu tenho a ver com isso? Luiz Gustavo, depois eu vou mandar para você o e-book pelo direct. Eu ainda não respondi, que é para não esquecer, para eu me lembrar. E ainda hoje eu te mando, tá bom? O e-book, 5 fatores que podem aí dificultar com que a gente dê o nosso melhor. Isso é um presente que eu dei na palestra da San Pietro. Gente, então nós vamos começar falando sobre como a comunicação nossa pode fazer um estrago. Quem aqui já fez um estrago por conta de ter falado as palavras erradas, no momento errado, etc. Olha só. Vamos lá. Tomado pela emoção, a gente faz merda pra cacilda. Tá? A gente faz muita merda. Por qual motivo? Porque a gente não pensa, a gente só quer vomitar aquilo que a gente está pensando ou sentindo. E é nesse momento que vem a primeira dica e que decustou para mim. Quem leu o meu livro, Código T, sabe, que conta a minha história, o quão impulsiva eu era. A minha mãe falava, você mata e depois sopra para viver. Isso tá até no livro, essa passagem. Gente, junta que eu tinha uma série de emoções turbulentas eu sou TDAH, eu tenho déficit de atenção. O TDAH normalmente é impulsivo, normalmente se ele não se conhece, se ele não administra, as emoções borbulham. Então pra mim sempre era muito desafiador. A hora que eu falava, o estrago estava pronto. Minha mãe falava, quem fala às vezes esquece, mas quem ouve não, aquilo dói, né? Quem ficou magoado dói. Bom, enfim... depois no livro conta toda a minha jornada, mas eu vou resumir para vocês coisas que eu faço, que eu compartilho com os meus clientes e que muitas vezes eu tenho que me vigiar, que muitas vezes, dependendo da emoção que é ativada ali no momento, a gente fica mesmo, meio que segue, a hora que viu já falou e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, quando você vai estar tomado pela emoção, você sabe que a gente sente. O corpo da gente borbulha. Às vezes a gente faz até de pirraça porque tá lá, principalmente em casa, né, Felipe? Num relacionamento. O que acontece muitas vezes? Você sabe que vai ferir o outro naquele momento, mas parece que você quer falar, que você quer ferir. É nesse momento que é a primeira fase do meu livro, a primeira fase da metodologia que ajuda a administrar as emoções e mudar comportamento. É o observar. Quem fez mentoria comigo sabe, tá? A primeira fase é o observar. O que é o observar? Cara, Deus é tão lindo, maravilhoso, que Ele mostra pra gente, Deus, a natureza, o nome que você queira dar, Ele mostra que a gente está tomado pela emoção. É um coração que acelera, é a mão que fica transpirando, é uma respiração mais ofegante, o corpo dá sinais, uma nuca que esquenta. É nesse momento que você deve fechar sua boca e sair de cena.
Nada do que você disser dali pra frente vai dar certo, percebe? Então, assim, observou primeiro os sinais do corpo e segundo, observe os sinais do outro. Muitas vezes, o que acontece? A gente fala o que tem que falar, você até tá calmo, mas o outro tá surtado. Observa não só os sinais do seu corpo, mas o não verbal do outro. Né? A forma como ele tá te olhando, se é o momento. Alexandra, mas quando eu tô tomado pela emoção, não dá para observar. Por isso que já falei, tomou emoção, observou os sinais no corpo, a primeira fase do observar. Quem fez mentoria comigo, quem lê o livro sabe disso. Sai de cena, respira fundo, nem que você tiver que fazer assim, ó. É melhor do que você abrir a boca nesse momento. Saia de cena, respira fundo. Tá? E outra coisa, reparou que o outro também tá lá no seu momento surto? Saia de cena, não é o momento de você dizer. Nesse momento só vai dar meleca, porque a emoção ela distorce a realidade. Percebe? Então é nesse momento que você vai respirar e aí sim você vai elaborar sem estar tomado pela emoção, aí fica fácil todas as outras dicas que eu vou dar. Primeira coisa, nós temos tendência quando estamos, né, pé da vida com o outro, a focar e a falar sobre o outro. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você... Enfim, aquilo que o outro despertou em mim, eu coloco como característica negativa dele. Para! Aí vira ofensa. Então, uma outra dica. A primeira dica foi se observar, que é a primeira fase do livro. A segunda dica é... Pare de focar a pessoa, foque a ação. Se você tiver que corrigir, se você tiver que mostrar para ela o que aconteceu, foque a ação. Nunca diga assim, você não me ama. É coisa que a gente fala, ou você não é comprometido. Você fala isso pro seu colaborador. Cara, é muito vago, você tá falando com a pessoa, aí vira ofensa, a pessoa se sente ofendida e ela não vai ouvir o que você está sentindo. Quando você foca na ação, olha, quando você faz assim, acontece isso, você está mostrando a ação que te incomodou, você está mostrando a ação que você quer que seja corrigida. Vamos lá, um colaborador, você acha que ele não é comprometido porque ele não termina as atividades, ele começa e não termina. Então, olha, essas ações, quando você começa um relatório e não termina, você percebe, e volta com perguntas, você percebe o quanto que acaba tendo de tarefas que se atrasam, o prejuízo que acaba tendo por todo o processo. Você vai fazendo perguntas para ele se conscientizar e ele perceber que isso não é legal. Agora, taxar, classificar, vira ofensa, percebe? Outra coisa, isso acontece muito quando você está com pessoas próximas a você, amigos, familiares, parceiro, parceira, a gente tende a falar assim, a gente tende a focar na ação do outro sem falar do sentimento da gente. Muitas vezes o outro nem percebeu que fez aquilo lá. Então, ao invés de você falar assim, você me magoou, você me humilhou, você fala do seu sentimento. Olha, quando aconteceu isso, eu me senti... Aconteceu, não é você virou ofensa. Percebe? Eu me senti assim diante dessa situação. Eu me senti assim diante dessa situação. Perceba porque o outro pode ter feito, nem tem ideia de que te ofendeu, nem tem ideia que te humilhou e etc. Quando você fala do seu sentimento, não tem ofensa para o outro. E aí a comunicação acaba sendo menos violenta. Mas agora eu quero parar de falar e eu quero ouvir histórias. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer para mim sobre como muitas vezes a comunicação detona, o que vocês têm feito. Compartilhem comigo. Cadê a minha amiga Thaís, que sempre tem um caos gostoso para falar? Patrícia. Gente, eu quero que vocês participem e coloquem aqui como tem lidado com isso. Se está sendo fácil, se está sendo difícil. Algumas pessoas compartilharam que na enquete que eu fiz no meio da semana. Mas a gente quer treta. Thaís, treta. O que acontece, né? A treta ninguém ganha, não adianta.
A treta ninguém ganha. Às vezes em casa a gente quer uma tretinha, né? Eu entendo o que você tá falando. Você tá lá no meio com o marido, você quer fazer, negócio ferve. Mas não compensa, Thaís, não compensa, né? Quantas vezes, o Felipe que tá aqui me assistindo, meu marido, quantas vezes eu respirei, tipo assim, eu falava assim, eu falei algo e depois eu falei, cara, eu podia ter ficado quieta, eu quis uma treta naquele momento, mas depois eu me arrependo pra caramba, porque você fala o desgaste que vai, e às vezes assim, você fala assim, foi só um desgaste, mas todos os dias um pouquinho de desgaste, o que acontece? Chega uma hora que você desgasta o relacionamento e tudo mais, então não compensa, ou melhor, o crime não compensa, ou melhor, compensa a gente ter mais equilíbrio e conversar, senão você nunca vai conscientizar o outro daquilo que ele tá ocasionando, daquilo que está te despertando no seu convívio com o outro. Se você vira pelo lado ofensivo, se você acusa o outro, o que vai acontecer? Ele não vai entender, ele vai querer se defender. É natural do ser humano querer se defender. É natural do ser humano querer, diante de uma acusação. Então, se você faz uma comunicação mais agressiva, ele vai querer se defender e ele não vai tomar consciência daquilo que ele está tendo ou ocasionando, porque ele vai estar preocupado em ter razão, ele vai estar preocupado em se posicionar, em se defender. Mas se você não se defender, você simplesmente disser o que você está sentindo no momento certo, o que é o momento certo, longe da emoção sua e da dele, né? De forma reservada. Se você tomar esses cuidados e usar as palavras certas sem estar tomado pela emoção, aí sim é uma oportunidade do outro entender o que você está sentindo e se conscientizar. O Lipe colocou, por experiência própria, precisamos respirar. Lipe, que saudade do Lipe. Tanto pensar, inspira, respira e não pira. Isso é mesmo, Lipe, isso mesmo. Por qual motivo? Porque depois, eu falo que é assim, quando a gente está tomado pela emoção e a gente fala aquilo que não deveria, desculpa a analogia nojenta que eu vou fazer. É igual quando você come muito, bebe muito e acaba vomitando, né? Na hora, te dá aquele alívio, você fala, coloquei pra fora, né? Só que depois de uns minutos, você começa a tremer, te dá uma fraqueza, que você fala, por que eu fui comer tanto? Por que eu fui beber tanto? Não é assim que acontece? Pois é. Quando a gente joga e põe tudo, os nossos fantasmas ali, vomita tudo o nosso lixo no outro, na hora daquele alívio, falei mesmo, tinha que falar. Mas depois bate um arrependimento, dá um vazio na gente, entendeu? Então não compensa. E olha só que engraçado, e muitas vezes você procura outro, um amigo, uma amiga pra falar, eu falei isso pro fulano, Porque você fica querendo falar pro outro para ver se o outro afirma que você tinha razão para acalmar esse mal-estar que tá dentro de você. Percebe como que a gente é doido, né? Então, assim, eu falo, o crime acaba não funcionando. Não é fácil. Lipe, vamos trocar assim, é desafiador. Mas compensa a gente se administrar. E não pensa que eu não me administro, não, gente. É claro, no meu trabalho acontece eu falo que é uma coisa meio louca. No meu trabalho eu tenho um botãozinho de liga e desliga que é impressionante. É muito, muito fácil para mim administrar minhas emoções no trabalho, muito fácil. Quando eu tô na minha casa, quando eu tô com meus filhos, com o meu marido, que a gente fica e relaxa um pouco mais, eu tenho que me vigiar. Eu entro muitas vezes numa zona de esforço para não deixar a emoção colocar, porque você já percebeu que as pessoas que a gente mais ama, a gente se dá o direito de mostrar às vezes o nosso pior, e não é justo, porque são essas pessoas que estão ali aguentando o nosso dia a dia e dando energia pra gente, mas muitas vezes a gente acaba agindo dessa forma. Então, vamos se vigiar, porque se eu consigo no trabalho, eu posso conseguir em casa. Se você conseguiu uma vez, você pode conseguir outra. Se você quase conseguiu e não conseguiu, ao próximo você vai. Sempre lembrando, observe os sinais do seu corpo, escolha o melhor momento, não que você está tomado pela emoção e nem o outro. Respira e inspira. Aquele não é a forma de falar. Na hora de falar, fale.
Na hora de dizer, fale das suas emoções, dos seus sentimentos, sem acusar o outro, sem acusar o outro. Fale sobre você, o que você sentiu. Foque a ação e não a pessoa. A Thaís, ai gente, cadê o Rivotril? Tem que estar medicada sempre, Thaís. Não tem que estar medicada sempre, não. Olha só, eu tô falando, o Felipe tá aí, meu marido, ele pode falar. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo em casa. Não tem que estar medicada. Eu acho que a gente tem que, até que entre no automático, na maestria, você precisa se observar. Comportamento é isso. Porque no trabalho isso para mim é natural. Entrou na maestria, entrou numa tranquilidade. No trabalho poucas coisas me tiram, raras vezes que eu tipo, nem lembro. Quando eu dou uma assim, eu sei que eu tô fazendo assim pro cliente, eu sei, entendeu? Mas por quê? Porque entrou na maestria. Agora, na minha casa, ainda não entrou na maestria, eu ainda preciso de vez em quando me observar. E a gente é um ser em construção, tem que se permitir, às vezes, às vezes dar falar, olha, eu errei, eu explodi, ok, mas procurar sempre evoluir, procurar sempre fazer diferente, é assim que a gente vai se reinventando. E um dia melhor, outro dia um pouquinho mais, às vezes a gente cai e depois melhora também, e assim a gente vai administrando as nossas emoções, para saber falar no momento certo aquilo que tem que ser dito. E eu vou encerrando por aqui. A Thaís falou assim, ai de mim, se não fosse esse cafezinho. Thaís é uma linda, a Thaís já fez mentoria comigo, né, Thaís? A Thaís acompanha todos os cafés aqui. Qualquer dia, Thaís, eu vou te chamar para vir aqui. Aliás, estou com uma vontade de fazer um projeto de chamar os meus mentorandos, da gente fazer um café em conjunto. Quem sabe, topa? O que vocês acham? Lipe, eu que agradeço, um bom dia, fiquem com Deus. A Tânia tá entrando e eu tô saindo, Tânia, mas assistam esse Café com Lê, fica aí gravado no IGTV, falei certo? IGTV, fica aqui gravado no Instagram, vai lá pra... Ah lá, Thaís, já tô aí. Gostei, hein, Thaís? Vamos pensar nesse assunto aí, vamos pensar sobre isso. Fica gravado no Spotify, que mais? No canal do YouTube. Então, gente, é isso. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.